Olá pessoal, tudo bem? Joia? Vamos lá então, vamos continuar aqui com o nosso estudo, os nossos estudos, reflexões. E hoje o tema que eu trago para vocês podem ver no título, é a crise intelectual, uma crise na raiz. Aí vocês podem estar perguntando nesse momento, poxa, mas que crise, né? Nós temos aí muito consolidado as universidades, os doutorados, os mestrados. Você tem aí as redes sociais, um emaranhado de pessoas com formação, curso online, canal no YouTube, etc. Como assim uma crise intelectual? Nunca se viu, né? Uma efervescência intelectual nesse Brasil. Mas será? Mas observe o título: uma crise intelectual, uma crise na raiz. Hoje nossa reflexão vai ser novamente sobre cultura, à medida como na verdade a humanidade entra em crise, quando ela vai se afastando daqueles elementos essenciais da cultura, aquele conjunto de conhecimento que sustenta a própria humanidade. Então vamos lá, sair aqui na linha de pensamento. A cultura, esse conjunto de conhecimentos e valores, à medida que ele surgiu na humanidade, foi por meio da esfera da cultura popular. A cultura popular está ligada ao povo. O povo é esse conjunto de indivíduos ativos, conscientes, que agem, né, de acordo com as suas situações, suas necessidades. Inclusive são essas situações e necessidades que vão gerando, na verdade, né, esses conhecimentos. O ser humano vai vendo, vai fazendo o próprio processo cultural, né, de separar, né, o conhecimento que tem que ser, né, desprezado, aquele que tem que ser preservado pelo próprio sustento dessa humanidade. Então o homem tem as suas necessidades, a sua necessidade de sobreviver, de se alimentar, né, de morar, e à medida que ele vai, né, resolvendo, buscando meios de resolver essas problemáticas, ele vai desenvolvendo um conjunto de conhecimentos e valores. Isso na esfera popular é de uma maneira muito simples, que beira ainda o senso comum, embora seja uma via de uma ação racional. E ele não está ainda sistematizado, estruturado. Isso vai caber depois da chamada cultura erudita. Mas ele está ali, ele tem uma raiz sólida. Ele tem ali os elementos, os pilares que sustentam essa cultura, tem os elementos filosóficos, os elementos, digamos assim, teológicos, místicos, religiosos, os elementos artísticos e os elementos científicos. Embora ainda na esfera ali da simplicidade do senso comum existe, se você for pensar, né, as invenções do homem relacionadas à agricultura, né, o cultivo do campo, a pesca, por exemplo, a criação de instrumentos de caças. Você pega a jangada, né, poxa, algo totalmente científico, o homem precisa entender como é que funciona o vento, né, o tempo que leva a jangada para o mar e traz de volta. Descoberta do fogo, criação da roda, são tudo coisas ali que você vê que foi surgindo de acordo com a necessidade do homem e conseguir suprir as suas necessidades, mas que tem um caráter científico, um caráter tecnológico, digamos assim, que depois vai ser aprofundado. Então, o que acontece? Essa cultura popular, ela vai depois se desdobrar para uma chamada cultura erudita. A cultura erudita existe essa separação, né, da cultura popular e da cultura erudita. A cultura erudita muitas vezes é conhecida como cultura de elite, mas essa elite não quer dizer propriamente uma elite financeira, uma elite burguesa que vai oprimir a cultura popular, mas é uma elite intelectual. Uma elite intelectual formada por pessoas, né, que faz parte desse povo, que são vocacionados numa vida intelectual, que ali tem uma curiosidade daquelas descobertas da cultura popular, que vai levar aquele conhecimento ao caráter erudito, né? Por exemplo, as situações cotidianas levam o homem a desenvolver a cultura. Você tem, por exemplo, uma situação de saúde dentro de uma família. Aí o homem começa a perceber que existem determinados alimentos, determinadas ervas, chás, que podem curar aquela dor, aquela doença. Tudo bem, aquilo fica ali no caráter regional, de acordo com a necessidade daquele povo, daquela família, daquele momento. Então, dentro desse povo, vai ter aquelas pessoas vocacionadas, essa elite intelectual, que vai pegar essa descoberta ali, né, a descoberta no pensamento prático, raciocínio lógico, e vai elevar aquilo a um patamar,
um patamar que vai lhe dar uma estrutura, toda uma sistematização que vai entender o porquê que aquilo deu certo, que aquilo funciona daquela maneira, e aí vai desenvolver a sabedoria popular para um processo de medicina. Vai criar um remédio, uma vacina que seja, e dali vai tirar aquele conhecimento que é simplesmente de um caráter utilitário regional e vai dar aquilo um caráter universal. Essa é a característica principal da cultura erudita, esse caráter universal, aquele conhecimento que serve para, que beneficia a humanidade como um todo. Então esse processo, você viu, de conhecimento nasce ali na esfera popular e evolui para erudita, acontece em todas as ciências. Você pode pensar, né, na agronomia, você pode pensar na própria arte. O que é ali uma necessidade simplesmente de se expressar sem preocupação em nomear, estruturar a teoria, as formas, as notas musicais, e é simplesmente uma expressão genuína ali de um contexto religioso, ou um contexto que seja mesmo de entretenimento, mas sem a necessidade de aprofundar aquele conhecimento para uma técnica, para uma estrutura que vai ser passado para os outros. Depois vem a cultura, o próprio homem, que é elite intelectual, e vem entender, não, como é que funciona isso, porque é assim, e desenvolve ali um método, uma estrutura que ganha um caráter universal, onde você pode adquirir aquele conhecimento sem necessariamente vivenciar a vida prática cotidiana daquele povo. Esse é o conhecimento erudito. Agora, aqui que está um ponto. Não deve haver uma briga entre as duas, não deve existir uma crise, mas deve ter consciência de uma ligação. Existe um professor sábio, muito sábio, que faz uma analogia brilhante, eu falo para vocês agora aqui. Ele fala a analogia da raiz, da semente com a flor ou com uma árvore. Você pode pensar essa raiz, essa semente, como sendo a cultura popular, extremamente necessária. Você pega então essa raiz, essa semente e cultiva ela com outros elementos. Você vai lá e cuida, rega, vem a chuva, vem o sol, você protege aquilo, cuida e aquilo vai o quê? Dessa raiz, essa semente vai crescer para uma flor, ou melhor ainda, para uma árvore, e dessa árvore vai dar frutos que vai alimentar outras pessoas. Então essa raiz seria a cultura popular, da onde o homem ali começa a cultivá-la, colocar os elementos e ela evolui para uma cultura erudita, que aí vai gerar os frutos. Então, um pensamento lógico, uma raiz, ela não pode olhar para cima, para a flor, para a árvore, com inveja. Ela tem que olhar com orgulho e pensar, nossa, olha só o que eu me tornei. Comecei aqui de uma maneira simples e evolui para essa beleza toda. Assim também a árvore, a flor, tem que olhar para a sua raiz, pela sua semente, com gratidão, não com desprezo, não desdenhando daquilo, tendo consciência de que, nossa, se não fosse você, se não fosse esse processo todo pelo qual você passou, não existiria a mim. Embora exista hoje consolidado de uma maneira paralela o conhecimento erudito popular, existe, né, esse elo, esse percurso, onde você consegue enxergar na cultura erudita elementos do popular e no popular uma potencialidade para se tornar conhecimento erudito. Então a crise está justamente aí. A crise da raiz está nesse ponto de conhecimento erudito que muitas vezes tem esquecido da sua raiz, da cultura popular. Raiz essa que ajudou a humanidade a chegar até hoje aqui. Então você vê hoje uma série de pessoas procurando diretamente conhecimento erudito com um desprezo conhecimento popular, como se aquilo fosse inferior, se aquilo não fosse um sinal de um fracasso você ficar pertencente a uma cultura popular. Então você tem pessoas que procuram viver uma intelectualidade, mas não têm capacidade de dominar os elementos básicos da vida, aqueles elementos fundamentais do trabalho, da ordem, da perseverança, da caridade, do bem comum e principalmente da verdade, do bem e da beleza, que são, ainda que intuitivamente, enraizada na cultura popular. Então existe essa falta de capacidade de olhar para o conhecimento prático, o conhecimento popular, e não ver a sabedoria. Sabedoria não consiste apenas no acúmulo de conhecimentos fragmentados, mas existe na própria situação onde você está, deparado com uma situação do mundo e ter uma posição, conseguir resolver determinado problema.
Então existe essa crise na intelectualidade erudita que despreza o conhecimento fundamental da sua raiz da cultura popular. Também existe a crise na própria raiz, que é que se incutiu na cabeça de que a plenitude da sua existência está apenas na intelectualidade. Na vida intelectual já não se consegue enxergar o que de fato é essencial na vida. Adianta desenvolver uma vida intelectual, ter uma vida próspera e não estar ali enraizado nos fundamentos básicos da vida, como essa questão da verdade, da beleza, do bem, uma vida impúdica, uma vida sem virtudes, vale a pena só para estar vivendo uma vida na intelectualidade? Então tem que ter esse laço. Então você tem, no caso, pessoas na esfera popular que cheia de habilidades, cheio de conhecimento prático e cheio de sabedoria, que acaba por se aventurar numa vida intelectual da qual não tem vocação nenhuma. Quantas pessoas você já teve experiência de que terminaram o ensino médio e deram muito sucesso na vida indo direto para a vida prática, exercer a sua vocação de fato? Às vezes você tem um marceneiro, um mecânico, um mestre de obra, a pessoa é capaz de erguer uma casa, capaz de fazer uma estética de móveis dentro de uma casa, um trabalho de marceneiro brilhante, cheio de beleza, de ordem, de proporção, é capaz de ter um pensamento empreendedor, de daquela sua vocação criar uma empresa, gerar emprego, que vai fazer outras pessoas com a mesma vocação viver ali o seu exercício, a sua profissão e sustentar suas famílias, ou seja, carrega aí na sua vocação um bem comum para outras pessoas. E a gente vai pensar que essas coisas são inferiores porque elas não estão dentro de uma vida intelectual. Dentro dela existe sim um raciocínio, um pensamento, uma ação que precisa ser valorizado. Então essas pessoas acabam muitas vezes achando que a plenitude da vida está na vida intelectual e acabam se emaranhando numa faculdade que muitas vezes acaba, por exemplo, na pior das hipóteses, acaba por uma série de situações caindo numa faculdade, por exemplo, de licenciatura, onde vão ter que se tornar professores. Esse professor sem vocação com a vida intelectual, sem vocação de ensinar, acaba formando que tipo de aluno, que tipo de cidadão? Uma falta de vocação para a vida intelectual acaba formando outras pessoas sem vocação para a vida intelectual, sendo que no exercício da sua vocação de fato, estaria trazendo um bem maior para a sociedade. Então aí que está exatamente essa crise intelectual, de não ver mais o todo, o conhecimento como um todo, que parte de um ordenamento, desde as coisas mais simples, no seu dever, na sua família, no ofício do conhecimento prático, para uma vida intelectual. Existe essa ligação que não pode ser separada, e assim nós temos uma crise. Temos uma crise de um conhecimento fragmentado, que já separa as ações, as profissões da própria vida. Uma vida que daí sim pode perder o sentido pela falta da vocação. Estou vendo aqui o livro do Hugo de São Vitor, viveu no século XII, que tinha exatamente o itinerário para alcançar a sabedoria. Ele faz uma série de pontos do que de fato você pode chamar uma pessoa de sábio. Coloca uma série de elementos. O livro esse daqui, Didascalicon, eu conheci esse livro, mas sou muito grato pelo meu professor, orientador Walter, professor Walter Gomide, grande filósofo. Se vocês pesquisarem na internet, Walter com W, Walter Gomide, acha fácil. Ele que me deu coragem para levar isso aqui na via acadêmica de uma dissertação, exatamente por a arte de ler, Didascalia, com a arte de ler. A arte de ler o quê? De ler o mundo, de ter essa capacidade de voltar a essa sabedoria de ver as coisas, olhar a paisagem, o rio, o mar e fazer as devidas conexões. Ser capaz de entender a realidade e, de fato, adquirir a sabedoria por meio de coisas simples. Se você tiver a vocação para chegar numa vida intelectual, bom. Senão, você não vai ser inferior tendo uma vida prática, que o Hugo de São Vitor chama de artes mecânicas. Existe conhecimento, existe sabedoria nisso também. E para finalizar, eu vou ler um pequeno trecho do Hugo de São Vitor que ele diz exatamente sobre isso. Ele faz
de dar importância nas ações simples do dia a dia, que é importante para nossa vida. Como sofre uma pessoa que não tem a capacidade de se ordenar nos suas necessidades básicas, né? Que adianta você saber ler um livro, né, em inglês ou em outro idioma, se não tem capacidade de arrumar a sua cama, de saber lavar um copo, né? Então, Augusto São Victor diz, já discorrendo sobre o assunto, já no final do parágrafo, ele diz: e por fim, um último exemplo de um mestre cujos discípulos em efervescência o louvavam, dizendo que entre suas inumeráveis perícias também constava de ser um exímio sapateiro. Bonito isso, né? Então ficamos com essa reflexão. Vou trazer novos vídeos sobre a crise intelectual. Nos próximos vídeos a gente volta a conversar. Um grande abraço. Tchau, tchau.